São revista e corrigida de João Ferreira de Almeida, que vai encaixar o que nós queremos aqui na leitura. O capítulo 8 de Provérbios e o versículo 17 registra, testifica, nos informa, nos assegura e garante o seguinte. Capítulo 8, versículo 17 de Provérbios diz: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Quando eu disse a revista corrigida, porque as outras traduções omitem a palavra madrugada, e esta aqui registra esta palavra, e é esta palavra que será objeto da nossa mensagem de hoje. Diga assim comigo: Jesus, o sol madrugador. Vamos de novo: Jesus, o sol madrugador. 1, 2, 3, qual é o tema? Jesus, o sol madrugador. Pode sentar, meus irmãos. Eu já tinha conversado com vocês um pouco sobre isso, uma pequena pincelada. Eu quero só expandir mais um pouco, para que fique compreendido e guardado no seu coração o significado desta palavra. Aleluia! Lembrando que quando a gente fala madrugar, não necessariamente a gente quer dizer em todas as vezes acordar cedo. Mas madrugar também, dessa linguagem que a gente está falando aqui, é priorizar. Madrugar é fazer de Deus a sua primazia, colocá-lo sempre em primeiro plano, em primeiro lugar, e nunca em segundo. Madrugar significa sacrificar-se por Ele também. Madrugar é voltar-se para Ele, de corpo, alma e mente. Madrugar é dizer: eu não troco o Senhor por nada. E finalmente madrugar também é acordar cedo e sacrificar o sono por amor a Ele. Porque Ele diz: eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam me encontrarão. De que Jesus é um sol, eu não posso duvidar. Malaquias 4:2 diz: para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e a salvação trará debaixo das suas asas. Jesus aí é identificado como o sol da justiça. Mateus capítulo 17, versículo 1, Cristo sobe ao Monte Tabor, cerca de 8 quilômetros ao norte de Nazaré. E subindo no Monte Tabor, ele se transfigura. O seu rosto brilha feito o sol do meio-dia. E ali foi o único dia na história em que havia dois sóis. Um sol que brilhava na terra e outro que brilhava no céu. Aleluia. E foi o único dia em toda a história da humanidade em que não houve sombra. Todo sol que nasce precede também de uma sombra. Mas aquele dia a sombra foi embora. Porque não havia só o sol de cima, tinha outro sol que brilhava na terra. E aquele sol que projetava do alto gerava sombra, mas o sol que projetava a partir da terra expulsava a sombra. Dois sóis brilharam naquele tempo, naquele momento, e não houve sombra naquele dia. No capítulo 1:16 de Apocalipse registra que o seu rosto brilha como o sol no meio-dia, na sua intensidade e na sua força. Assim, dito isto, Jesus é um sol. Diga: Jesus é um sol. E hoje eu quero ouvir sobre este sol tão madrugador. Você vai compreender mais cada vez que a mensagem for ministrada. Seu coração já está mais aquecido aí, tá? Aleluia. Meus irmãos, o pai da fé a gente conhece como Abraão. Mas por que chamamos ele de pai da fé?
Todo mundo diz que é só por causa do sacrifício que ele iria fazer do seu filho. Mas esse não foi, ao meu ver, o maior sacrifício, porque Deus não ia permitir que o filho morresse, uma vez que Deus não aceita sacrifícios humanos. A gente não vê na Bíblia Deus aceitar sacrifícios humanos. Ali foi só um teste, foi uma prova de fé. De modo que só em poucas passagens eu posso ver 3 grandes sacrifícios em Abraão. O primeiro ainda é na Mesopotâmia, quando Deus disse: deixa a sua casa, a sua terra, e vai para longe. E ele teve que andar 2.000 e tantos quilômetros. É o primeiro sacrifício. O outro sacrifício é quando Deus diz assim: dai do teu filho único para ser sacrificado no monte. Esse seria o segundo grande sacrifício. Ele teve coragem. Mas o que eu quero colocar na ordem deste sacrifício é o que está registrado em Gênesis 22, a partir do versículo 1 em diante. Diz que ele se levantou de madrugada para ir sacrificar o rapaz. E aí que está o ponto. Quando ele se levantou de madrugada, significa entregar as primeiras horas do dia para Deus. Ele está dizendo: o Senhor é a minha primazia, o Senhor é o meu diamante precioso. Antes de tomar um café na minha mesa, eu tomo um café com Jesus na madrugada. É isso aí. Foi esse sacrifício que ele o coroou. E ele ainda tem um sacrifício de caminhar 3 dias até chegar no Monte Moriá. 3 dias de viagem. Mas o mais interessante que eu acho é: ele madrugou para fazer isto. E o texto garantiu a nós: eu amo aqueles que me amam, e aqueles que de madrugada me buscam certamente me encontrarão. Se você está sacrificando por Jesus na madrugada, tu há de encontrar a Ele, tu há de ter um encontro com Ele. Se você pergunta-me a razão do sucesso de Jó, eu te digo qual foi. Se você me pergunta a razão do sucesso de Jó, eu te digo qual foi. No capítulo 1 do seu livro diz que ele era grande, o maior do Oriente. Diz que ele era rico: 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos e muitos funcionários. Ele tinha muita riqueza naquele momento. Diz que os seus filhos faziam festas. Diz que os seus filhos davam banquetes. E depois que cada filho dava o seu banquete, a Bíblia informa a nós que ele se levantava pela madrugada e fazia sacrifícios a Deus. E se seus filhos tivessem cometido alguma gafe, se os seus filhos tivessem cometido algum pecado, Jó era madrugador, acordava pela madrugada, sacrificava a Deus, buscando perdão a ele e o perdão também para os seus filhos, se porventura tinha caído em alguma contradição. É por isso que Deus foi encher de bens e encheu também da espiritualidade, porque ele entregava as primeiras horas do dia ao seu Senhor. Porque ele era rico, porque ele se entregava para Deus primeiro, de madrugada. Irmãos, eu estou na introdução, daqui a pouco eu chego na espinha dorsal para debulhá-la. Aleluia. É só as preliminares, fica tranquilo. Que Jesus vai trabalhar no seu sentimento ainda, na sua alma, no seu coração, e há de fazer maravilhas. Viu, pastor Fábio? Jesus há de derrubar o diabo, e o diabo há de cair em queda, e há de cair quedado, e há de ficar caído. Aleluia, Deus. Diga assim: o diabo vai cair em queda, e há de ficar quedado, e há de ficar caído. Glória a Deus. Glória a Deus. Jó era rico em bens, só dinheiro, em prata, em animais. Jó era rico em filhos. Jó era rico em fé. Mas por que essa riqueza tanta? Por que, pastor? Era madrugador. Aleluia, madrugador. Era madrugador. Glória a Deus.